vídeo de hoje eu vou estar te ajudando a entender como a terapia cognitivo-comportamental pode te ajudar a lidar com o seu transtorno obsessivo-compulsivo, ou seja, o TOC. Primeira coisa que a gente faz na terapia cognitivo-comportamental, a gente chama de psicoeducação. Nós vamos falar de 4 elementos. Primeiro é psicoeducação. A psicoeducação, ela vai te ajudar a ter todas as informações que são necessárias referente ao TOC, quais são as suas características, como o TOC funciona, como ele se perpetua, ou seja, como que ele se mantém, como é, o modelo cognitivo para o tratamento do TOC, que técnicas você e o seu terapeuta vão aprender, ou seja, você vai aprender com o seu terapeuta ao longo do processo terapêutico e que vai te ajudar a lidar de maneira eficaz com a redução dos seus sintomas. O segundo elemento da terapia é o seguinte: o terapeuta, num segundo momento, depois que passar todo o processo inicial de avaliação, vai fazer com você o que a gente chama de lista de sintomas. Então, você e o seu terapeuta juntos vão fazer uma lista com todos os seus sintomas obsessivos compulsivos. Essa é uma ferramenta básica no tratamento da TCC, porque esse preenchimento, ele vai acontecer como? Num critério de nível. Aquilo que te gera menos ansiedade até o que te gera mais ansiedade. Você vai registrar primeiro todos os seus pensamentos obsessivos, todas as suas evitações, todos os seus rituais que provocam um baixo grau de ansiedade. E depois você vai preencher o que gera um pouquinho mais, até todos esses elementos que te geram maior ansiedade. É importante ressaltar aqui a necessidade do maior número possível de detalhes referente aos seus sintomas preenchidos. Então, por exemplo, a questão da conferência, que já é o comportamento, já é o ritual que você executa. O que acontece? O que passa pela sua cabeça para que você tenha que executar esse ritual? Quais são as obsessões, que são os pensamentos intrusivos? Quando você precisa lavar as mãos, quando você precisa beijar os santinhos antes de dormir, o que acontece que está por detrás disso tudo? Como acontece o ritual? O que você faz para evitar que isso aconteça e quais são os pensamentos? Vai estar tudo nessa lista de sintomas. Isso vai contribuir para que no processo do tratamento você e o seu terapeuta consigam dar conta de todos esses elementos que são geradores aí de ansiedade. O terceiro elemento do processo terapêutico é a identificação e a modificação das distorções da interpretação. Então a gente tem crenças, ideias distorcidas, a gente acaba exagerando o risco de que algo ruim pode acontecer. A gente acaba superestimando a nossa responsabilidade quando a gente tem toque sobre os pensamentos. A gente acredita que nós somos responsáveis por aquilo que pode acontecer com a outra pessoa se eu não fizer determinada coisa. Então, se antes de dormir eu não beijar todos os meus santinhos, significa dizer que algum parente meu vai morrer, vai acontecer uma doença grave, algo ruim vai acontecer. Se eu não me levantar da cama e dar 3 pulinhos, amanhã o meu dia não vai ser bom, vai ser ruim. Então a gente vai aprender a identificar o quanto que essas interpretações da realidade são exageradas, distorcidas e superestimadas. Eu estou me responsabilizando por muitas coisas com as quais eu não tenho controle. Então a gente acaba valorizando, esse superpoder de controlar as coisas, essa necessidade que a gente tem de controlar, de ter certeza, o perfeccionismo aí, estão muito presentes no TOC e podem agravar, piorar aí os rituais, os nossos sintomas, tanto obsessivos quanto compulsivos. Por isso, é muito importante que você identifique junto com o seu terapeuta e aprenda a modificar esses pensamentos distorcidos para que você possa entrar aí futuramente numa nova etapa, num novo modelo de interpretação muito mais realista. A quarta etapa desse processo, e a mais importante, na verdade não que as outras não sejam importantes, elas na verdade são um pré-requisito para essa quarta etapa, que é a exposição às obsessões com a prevenção dos rituais. Então o que vai acontecer é que aos poucos, com a ajuda do terapeuta, não existe
é nada forçado, você não vai ser obrigado a realizar a exposição. Ao longo do processo terapêutico, você vai sendo preparado para esse momento. Aos poucos sendo exposto por aquelas situações que são geradoras de ansiedade sem realizar os rituais, tá? Então, como que funciona isso? Então, partindo do princípio que os rituais e as evitações são as estratégias pelas quais você, com toque, utiliza para aliviar as suas obsessões, o objetivo dessa exposição vai fazer com que você seja exposta aos estímulos que parecem para você que são aversivos de uma maneira gradual, ou seja, o que gera menos ansiedade até o que gera mais ansiedade, sem que você utilize o recurso ou o ritual ou o comportamento ou qualquer coisa que lhe traga alívio para essa ansiedade. O objetivo é que ocorra de forma espontânea e progressiva a ansiedade que você tem e esse medo a esse estímulo que não é nocivo. Por exemplo, sujeira quando você lava a mão, ou a responsabilidade pela saúde ou doença do seu familiar. Isso ocorre quando o indivíduo permanece em contato com o estímulo que você tem medo, o estímulo aversivo, ou seja, com a sujeira, por exemplo, durante um tempo necessário, ou quando você entra em contato com esse estímulo várias vezes durante um tempo. Sendo assim, a partir da sua lista de sintomas, você vai se expor às situações que lhe provocam desde o nível mínimo de desconforto até o nível máximo de desconforto. Dessa forma, quando você entrar em contato com o que considera perigoso ou amedrontador, você vai ser instruído pelo seu terapeuta a não realizar nenhum ritual ou nenhum tipo de coisa que neutralize, ou seja, que alivie aí, seja isso de forma comportamental ou algum ritual mental. Você vai apenas enfrentar esses estímulos várias vezes até que o seu desconforto vai ser diminuído. Não tenha medo de procurar terapia por conta disso, porque você vai ter o acompanhamento do seu terapeuta para te ajudar. Com esses exercícios, você vai perceber que a sua ansiedade vai se elevar até determinado grau, e se você se mantiver na situação temida, depois de um tempo, essa ansiedade ela vai diminuir naturalmente. Isso é algo que o nosso próprio sistema nervoso central ele faz. E aí você vai conseguir romper o ciclo que você realizava e vai reaprender a não temer mais aquela situação. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, ativa o sininho para você continuar recebendo aí as notificações.